E boa. Então, pessoal, antes de começar a atividade em si, eu só queria falar um pouquinho da mostra, né? Então, essa é a segunda edição da Semana Milar Alves, que é um desdobramento da Mostra Milar Alves, iniciada em 2018. E a mostra foi criada com o objetivo de homenagear e resgatar a memória do cineasta Amilar Alves, nascido aqui em Campinas, em 23 de novembro de 81, de 1881, e falecido no Rio de Janeiro em 4 de março de 1941. O Amilar Roberto Alves foi dramaturgo e cineasta, e sua obra mais importante foi João da Mata, que o artista escreveu, encenou no teatro e filmou. O filme João da Mata foi realizado em 1923 e é considerado por alguns historiadores como o primeiro longa-metragem brasileiro de ficção. A Semana Milar Alves é organizada pela CETAV, né, ou CTAV, que é a Câmara Temática do Audiovisual, que reúne mais de 100 cineastas de Campinas para discutir o audiovisual na nossa cidade. Então, seguindo esse espírito inquieto de Amilar Alves, a gente busca exibir e discutir filmes históricos e atuais que abordam temas regionais e sociais, além de estar sempre em sintonia com as mais avançadas tecnologias a serviço do audiovisual. Hoje é o último dia da nossa mostra nesse ano, né? A gente teve uma série de atividades aí ao longo do mês, na verdade, desde o começo de abril, que elas foram desde oficina de conteúdo imersivo em 360, a gente teve seminário internacional de preservação de acervos, uma série de exibições de filmes históricos e debates, então tem sido muito bacana. Essa é a nossa penúltima atividade, né? A gente já vai entrar com o Rafa, e eu já queria aproveitar e estender o convite para vocês também para a atividade que a gente tem na sequência dessa, que vai ser também pelo Zoom, a gente pode mandar o link aqui para vocês no chat, que vai ser justamente falando sobre a animação do João da Mata, que vai ser feita, né, em homenagem aos 100 anos de realização do filme. Como eu falei, João da Mata foi lançado em 1923, então daqui 2 anos ele completa o centenário, e o Maurício Squarizi, que inclusive está acompanhando a gente aqui, vai conversar junto com toda a equipe da animação sobre o filme, né? Sobre os processos, técnicas, referências, vamos falar um pouquinho de tudo. Então, queria convidar agora, passar agora a palavra para o Rafa, que é o diretor do Contravozes e que vai passar todo o conhecimento aí sobre a fabulação em processos criativos de desenho. Boa sessão aí, pessoal. Muito obrigado aí pela recepção, pelas palavras calorosas, Joãozinho. Eu agradeço pela parceria, né? Tanto para a realização desta atividade, quanto pela realização do curta, propriamente dito, que será objeto de discussão nessa nossa conversa de hoje, né? Só gostaria que, se possível, né, quem pudesse daí ter acesso aos e-mails, né, que porventura foram enviados, né, para garantir que pessoas que tenham feito a inscrição, né, para participar da atividade recebam daí o link correto, né? Eu tenho visto algum pessoal no chat se manifestando sobre estar com dificuldade de encontrar o link dessa conversa, mas espero que a gente consiga resolver essa questão com o pessoal convidado. Já estou vendo mais pessoas na sala de espera, esperando para entrar também. E, bom, sem mais delongas, né? Acho que gostaria, né, de dar continuidade, né, a esses agradecimentos, né? Não só para o pessoal da Habitante Filmes, que, como eu comentei, né, foi um parceiro fantástico, né, para a realização do curta-metragem, mas também a todo mundo do CETAV, a organização da Semana Amilar Alves, né? E, acima de tudo, né, ao pessoal da Secretaria de Economia, de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que por meio daí dos recursos do PROAC, né, dos quais, por meio do edital do Prêmio Estímulo à Realização de Curtas-Metragens de 2019, tornou possível a realização do Contravozes, né? Então, partindo dessa premissa, né, gostaria também de agradecer a presença de todos, todas e todes e dar início aqui ao compartilhamento da minha tela para iniciar uma apresentação sobre os conceitos que iremos discutir hoje. Então,
Legal. Estão todos vendo aí a apresentação? Se possível, deem um feedback pelo chat para mim, por gentileza. Ah, maravilha. Agradeço, Tati. Muito obrigado aí pelo reenvio dos links. Agradeço aí pelos feedbacks, pessoal. Muito importante. E, bom, como o Joãozinho havia antecipado, né? Trata-se de uma conversa cujo o tema está estruturado em torno dessa ideia de trabalhar a distopia e fabulação em processos criativos de desenho, né? Como esses objetos de pensamento são recursos que aparecem, né, tanto em contravozes, no processo que me permitiu idealizá-lo, desde quando escrevi o projeto para o PROAC, até o momento no qual chegamos aos seus finalmentes, né, concretizamos o curta-metragem propriamente dito, né. Mas se tratam daí de características presentes, né, em meu processo criativo, pelo menos desde 2015, que é quando de fato comecei a trabalhar com curtas-metragens, ainda numa vibe um pouquinho experimental, né. Dito isso, né, acho que cabe fazer a nossa primeira pergunta valiosa, né, que seria refletir sobre o que seria distopia em primeiro lugar, né? Bom, como o slide que aparece aí para vocês sugere, né, etimologicamente, né, o termo deriva dessa junção entre o prefixo grego dis, que significa mal, difícil, dificuldade, e o radical topos, de lugar, né? Então, a rigor, temos um termo que significa mau lugar e que foi utilizado pela primeira vez, né, como um antônimo, como um oposto à ideia positivada de utopia, no âmbito particular de controvérsias sobre o direito de propriedade privada de terra na Irlanda, né? Mais precisamente por meio de discursos feitos pelo filósofo e economista John Stuart Mill, no intuito de justamente criticar a forma como essa propriedade privada de terra estava sendo distribuída, privilegiando classes sociais específicas, né? Especificamente aquelas vinculadas à nobreza da época. E vale frisar também o quanto que... Bom, a Irlanda, né, na época, fazia parte do Reino Unido, né, não era, a princípio, um Estado independente, e, consequentemente, né, estava ali sendo objeto de discussão pelo parlamento britânico na época, em virtude dessa lei específica, né. E dentre esse discurso maior, feito pelo John Mill, extraio essa seguinte citação, da qual fiz uma tradução livre para vocês, referente a esse primeiro uso do termo distopia, nesses termos colocados no slide aí para vocês, né? Posso me permitir, como alguém que, ao lado de muitos outros melhores que eu, tem sido acusado de utópico, congratular o governo por ter se juntado a essa boa companhia. É talvez demasiado elogioso chamá-los utópicos. Deveriam antes ser chamados distópicos ou cacotópicos, né? Que aí também é uma palavra grega, né? Um neologismo inventado pelo John Mill, como sendo também como significando também mau lugar, né? O que é comumente chamado utópico é algo demasiado bom para ser praticável, mas o que eles parecem favorecer, né? Favorecendo, no caso, as classes privilegiadas que eu mencionei anteriormente, é demasiado ruim para ser praticável, né? Então, temos aí, né, o primeiro uso da palavra distopia, que, com o passar do tempo, né, estamos falando ali no contexto de John Stuart Mill, né, de meados do século XIX, né, mas assim como o ocorrido, né, com o termo utopia, que foi recuperado de muito antigamente, né, pelo Thomas More, para poder descrever a nação ideal inexistente, né, e etimologicamente falando, essa ideia de utopia significa lugar nenhum, né, ou não lugar, mas que com o passar do tempo tornou-se, né, sinônimo de bom lugar, né, uma ideia positivada. A ideia de utopia ganharia popularidade na medida que narrativas surgiriam em torno dessa figura heróica, né, de um herói ou de uma heroína que serve de inspiração para tempos difíceis, né, onde determinadas adversidades vivenciadas nas diferentes épocas dessas narrativas que aparecem aí no slide para vocês, precisaram enfrentar em alguma medida, né? E essas são apenas
a ponta do iceberg, dentre muitíssimas outras narrativas distópicas que eu poderia elencar assim no decorrer desse encontro, né? Temos aí exemplos clássicos, né, da literatura, né, abrangendo livros, histórias em quadrinhos e afins, mas temos, obviamente, os exemplos cinematográficos bastante conhecidos, né, representados aí pelo Blade Runner, né, o Caçador de Androides, a cinesérie Matrix, dirigido pelas irmãs Wachowski, a Minority Report, A Nova Lei, entre muitos e muitos outros, né? Mas, como vocês puderam reparar, né, esses exemplos cinematográficos são, em grande medida, referentes ao cinema hollywoodiano, né, que, como um todo, muito pouco abordou a distopia, tendo em vista a questão ambiental, né? De imediato, né, a gente pode pensar exemplos tais como Avatar, Waterworld ou No Mundo de 2020, né, onde a questão é debatida, mas nunca de uma maneira a explorar as minúcias das consequências trágicas das mudanças climáticas, né? Temos, consequentemente, narrativas distópicas mais conhecidas, né, da cultura pop que lidam com esses cenários, né, distópicos, de fim de mundo, de apocalipse, que privilegiam determinadas formas de fim das coisas que não necessariamente envolvem ou relacionam diretamente a humanidade como parte dessas consequências trágicas, né? O fim do mundo, que, digamos, seria mais privilegiado por essas narrativas como um todo, se dá na forma de invasões alienígenas, revolta de inteligências artificiais, hecatombe nuclear e zumbis. Mas quando pensamos, né, a crise climática e o quanto que ela é um assunto decisivo, super pertinente para pensarmos na nossa sobrevivência enquanto espécie vivente no planeta nos próximos anos, né, é muito pertinente refletirmos, né, como que essa intervenção antrópica desenfreada sobre ecossistemas do mundo todo, de certa maneira, nos faz refletir sobre quais seriam, na verdade, os significados de distopia na contemporaneidade, né? E, para tanto, eu faço coro com essa opinião colocada, né, pelo professor Dr. Luiz Marques, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que ofereceu uma disciplina eletiva em 2016, da qual tive o privilégio de cursar enquanto aluno de graduação na época, no qual ele fez essa colocação, da qual construo essa citação, na qual peço licença para poder lê-la na íntegra para vocês, uma vez que ela apresenta questões que serão muito pertinentes para o que iremos discutir nos slides a seguir, né? Pois bem, no presente, a utopia não é mais a projeção imaginária de alternativas sociais aperfeiçoadas. Nossa utopia se reduz agora ao projeto político que propunha como meta prioritária preservar e manter a eficiência funcional do que resta dos subsistemas do sistema Terra, tais como biosfera, atmosfera, hidrosfera, criosfera, pedosfera, dos quais nossas sociedades de alto consumo energético dependem existencialmente. Isso supõe priorizar a ecologia em detrimento da economia capitalista. Vale dizer, priorizar a conservação desses subsistemas em detrimento do crescimento econômico, de onde o caráter utópico desse projeto deriva. Decorrente dessa nova definição de utopia, por consequência, a distopia contemporânea não mais se define pelo fracasso da tentativa utópica de mudar a sociedade, mas pela desistência de mudá-la e pelo fracasso a que nos levou o fato de não mudá-la, né? Então, em linhas gerais, essa colocação feita pelo professor Luiz Marques, né, nos propõe um novo significado contemporâneo para o termo distopia, né, um significado praticamente indissociável das questões ambientais e de como isso basicamente está afetando todo esse processo de relação, de cadeia de interrelacionamentos entre seres viventes no planeta todo, né, em grande medida decorrente dessa série de intervenções antrópicas sem limites mundo afora, né? Esse tipo de pensamento é um que encontra muito relação com preocupações que eu já venho trabalhando desde 2015 em projetos tais como A Última Guerra em Canudos, A Barganha, que foi meu primeiro curta-metragem,
dirigido unicamente por mim. Antes disso, tinha feito algumas experiências em parceria com outros colegas ali de Barão Geraldo, né, na cidade de Campinas. Mas foi um curta-metragem cuja temática foi bastante impactada por essa situação de seca, né, de crise hídrica vivenciada no estado de São Paulo entre os anos 2014 e 2015, né, e que me fez refletir justamente sobre a fragilidade, né, desses vários corpos hídricos e do quanto que essa ação humana, né, ao seu redor, basicamente lima toda a sua possibilidade de existência a longo prazo. Esse tipo, né, de situação me fez refletir sobre um universo distópico no qual há um cenário, né, no qual o Brasil como um todo é tomado por um processo de desertificação generalizada, né? E isso representado por essa série de desenhos, né? Nesse híbrido entre curta-metragem, livro ilustrado, históricos quadrinhos e performance, né? Todos esses elementos trazidos diante da câmera por intermédio desse meu gesto coreografado, né? Trazendo daí esses elementos, o intuito de contar essa história, muito impactada também por narrativas, né? Do faroeste ou de outros subgêneros, né, do cinema ou da literatura afins, no intuito justamente de refletir, né, sobre como que essa situação limite, né, como que esse cenário distópico, né, de desertificação plena, em grande medida, afetaria a humanidade, mas não afetaria da mesma maneira, né, de certa maneira, garantindo que determinados privilégios sociais e econômicos fossem mantidos, né, e permitissem que populações carentes, como um todo, vivessem em uma condição mais miserável do que outras que, consequentemente, vivem, né, nessa narrativa em questão, em cidades colocadas sob uma redoma, né. Tive a oportunidade de explorar esse contraste, né, entre esses dois tipos de comunidade existentes nesse Brasil distópico, a partir dessa história em quadrinhos, né, publicada entre os anos de 2018 e 2020, em formato online, nesse blog, o aljec.tumblr.com, que, enfim, Aljec, né, sendo a sigla de A Última Guerra em Canudos, ainda, né, dialogando com o projeto do curta-metragem, né, em termos estéticos, falando daí especificamente dessa qualidade de traço, dessa paleta de cores, né, que tende para esse fundo pardo, amarelado, né? E trabalhando daí com tonalidades de branco e de cinza muito mínimas, né? Buscando manter o máximo possível de relação com o curta-metragem citado anteriormente, mas ao mesmo tempo expandindo essa narrativa e revisitando determinados aspectos conforme a minha visão também enquanto indivíduo, enquanto artista evoluiu com o passar dos anos, né? A visão sobre essa possibilidade, né, de imaginar o Brasil enquanto distopia, consequentemente, evoluiu muito, né, comparando com o Rafael de 2015, né? E tanto evoluiu que a questão, né, de se trabalhar as cidades sob a redoma, né, como sendo esses espaços, né, de privilégio acessíveis apenas às classes com uma boa qualidade de vida, né, com uma boa qualidade de acesso a outros artefatos da urbanidade, né, em termos socioeconômicos gerais, como que isso dialoga em grande medida com essa ideia contemporânea das cidades inteligentes, né, das smart cities. Como o slide que aparece para vocês aí coloca, né, cidades inteligentes são basicamente esse modelo, né, de desenvolvimento ou de planejamento urbano, oriundo dessa inovação tecnológica e dessa tendência de governança de metrópoles nos dias de hoje, que está relacionada a aspectos de sustentabilidade e de interconexão de dispositivos digitais da urbanidade em rede, conforme o molde da internet das coisas, né? Temos, então, dispositivos privados e dispositivos publicamente acessíveis se comunicando o tempo todo em rede, né? Muitas vezes à revelia, né, às custas, sem a autorização explícita de seus usuários, o que dá margem para muitas problemáticas envolvendo vigilância e monitoramento, das quais Contravozes iria se debruçar com mais cautela, né?
É curioso também apontar o caso da cidade de Campinas, né, no meio desse processo todo, uma vez que é uma cidade que encabeça, né, rankings por anos seguidos, né, dos municípios brasileiros tidos como mais inovadores, segundo estatísticas, né, colhidas por consultorias tais como a Urban Systems e a Necta, das quais pude extrair essas tabelas, né, que vocês veem no slide a seguir, onde temos no ano de 2019 a Campinas como sendo a cidade mais inovadora, na primeira posição, e no ano passado, 2020, Campinas colocado como sendo a quarta cidade, né? Em grande medida, né, devido a essa grande quantidade de laboratórios de pesquisa de altas tecnologias, né, a existência de uma universidade pública de renome internacional, né, a laboratórios de pesquisa tais como o Sirius, né, software houses, empresas de inovação tecnológica, né, gerenciamento de patentes e afins. Porém, os índices todos, né, avaliados por essas e por outras consultorias, pouco dizem respeito, né, à face socialmente excludente de metrópoles brasileiras como Campinas, né? Uma vez que o histórico de formação dessas cidades guarda problemáticas sociais muito sérias, né? E que, consequentemente, né, atreladas à possibilidade de intensificação dos sistemas de vigilância, né, nesses modelos de Smart City, podem trazer consequências preocupantes para a diversidade, né? Na medida que esse ideal de cidade inteligente vai se preocupando cada vez menos com essa ideia de sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente, e vai se tornando cada vez mais incumbida, né, de vigiar a população, de permitir formas nas quais câmeras em determinados espaços, né, monitoramento de dispositivos móveis, enfim, diferentes dispositivos são capazes, né, de localizar indivíduos de interesse dentro desse espaço compreendido pelo quadro urbano como um todo, né? Temos, portanto, né, em narrativas, né, temos em cidades tais como Campinas, né, uma gama de narrativas que são historicamente subrepresentadas, né, e, consequentemente, grupos que são historicamente perseguidos, discriminados, invisibilizados, excluídos dessa memória coletiva oficial, né, e, consequentemente, né, capazes, né, passíveis de serem excluídos por esses grandes sistemas de vigilância ainda, né, como sendo parte desse conceito, né, trabalhado pelo filósofo e historiador francês Paul Ricoeur, conhecido como representância, né? Em linhas gerais, trata-se de um conceito que aborda essa defasagem entre o que é representado e o que é fato, né? Basicamente, entre memória e entre verdade, né? A memória que é de fato é construída da cidade em diferença com a verdade das pessoas que de fato colaboraram para a formação dessa cidade em específico, né? E esse conceito de representância foi muito caro para eu imaginar o que seria essa Campinas distópica na qual a nossa protagonista, né, do Contravozes, se encontra. Então, para aqueles que tiveram oportunidade de assistir o filme por intermédio do link enviado juntamente com o link desta conversa de hoje, né? Mas sem, obviamente, dar spoilers, temos aí o protagonismo da Lui, né? Uma mulher negra, interpretada pela fantástica Viviane Santos, de 25 anos, que é uma hacker que, com muitos saberes em eletrônica, que planeja estratégias de resistência contra sistemas de vigilância em rede, né? Instalados em cidades inteligentes de todo o Brasil, de um futuro distópico não muito distante do tempo presente, né? Ela é uma das últimas colaboradoras ativas de um coletivo de hack ativistas, da qual faz parte, sendo que os demais membros foram todos presos ou desaparecidos até onde se sabe, né? A Luz se encontra escondida em um velho galpão abandonado na cidade de Campinas, e de lá ela grava vídeos com o intuito de mobilizar mais pessoas a favor de sua causa, né? Mas percebe que esses vídeos não têm o alcance esperado. Logo, ela decide construir, né, um transmissor pelo qual pode fazer sua mensagem atingir um número maior de visualizações sem ser bloqueada por algoritmos, né? Então, uma vez estabelecido, né,
esse ponto de partida, né, do roteiro e dessa personagem protagonista, né, que basicamente mobiliza todas essas questões, preocupações da minha parte em relação a sistemas de vigilância e como que eu poderia representar Campinas em um futuro distópico nessa chave, foi muito importante para mim, enquanto realizador, colher uma série de referências visuais as quais julgava interessantes no intuito de dialogar com essa estética que resultaria nas animações finalizadas que vocês viram no curta-metragem na mão do fantástico Luan Brombin, né? A primeira referência que vale trazer aí para vocês é a do artista sul-africano William Kentridge, né? Cujo boa parte do trabalho, né, se dá nessa evidenciação do racismo estrutural na África do Sul e nessa representação da cidade de Joanesburgo nos tempos de apartheid, né? Isso ele o faz a partir desse conjunto de obra que o próprio artista denomina de cinema da Idade da Pedra, né? Basicamente, animações que ele próprio cria a partir de desenhos a carvão feitos um sobre o outro em uma mesma folha de papel de grandes dimensões, com sucessivos apagamentos, né? A gente pode ver um exemplo disso, né, na imagem que aparece para vocês à direita do slide, onde temos esse alter ego do artista, chamado Felix Teitelbaum, que cruza as ruas da cidade de Joanesburgo, né, nesse curta-metragem de 89, intitulado Johannesburg, Second Greatest City After Paris, no qual podemos ver essa série de fantasminhas, né, de silhuetas, né, do personagem que indicam esse seu processo de passagem, até ele se deparar, né, com essas cenas de forte impacto simbólico, né, onde temos essa série de cabeças de pessoas negras decepadas colocadas nessa prateleira, né, uma maneira do artista daí simbolizar toda a situação de violência, né, vivenciada pela população negra ali na cidade de Joanesburgo durante essa época triste, né? Outros curtas-metragens que ele faria a seguir com a mesma técnica não deixam de discutir essa questão de maneira impactante, né? À esquerda, né, temos um fotograma, né, um estilo do curta-metragem Mine, né, de 91, onde a tradução do título, né, traz consigo esse duplo significado, né, de algo que é meu, né, enquanto pronome possessivo, mas ao mesmo tempo de mina, né, uma mina da onde se extrai algum minério. E temos aí a representação desse elevador, né, que leva mineiros até as profundezas da terra, e daí as ranhuras da mina se tornam essas linhas, né, de um plano de um navio tumbeiro. Na imagem à direita, temos, por sua vez, um estilo de um curta-metragem chamado Felix in Exile, que, como o próprio título indica, né, trata-se de um curta-metragem no qual esse personagem que eu mencionei, o alter ego do artista chamado Félix, está se escondendo, está num quarto isolado, né, buscando se abrigar da ira de um magnata, né, representativo da aristocracia branca de Joanesburgo da época. E nesse quarto, né, da janela desse quarto, né, uma vez que ele está ali abrigado, né, para poder sobreviver, ele testemunha cenas tristes, né, de pessoas negras sendo mortas nas ruas, né, com esses jornais vindo daí cobrir os seus corpos e o vento levando esses corpos embora, né, no intuito de só deixar essa silhueta dos corpos sobre o chão, né. O artista também é bastante conhecido, né, por essas animações feitas no formato de flipbook, né, onde temos esses desenhos feitos também em carvão, pastel seco, nanquim, sobre as páginas de velhos livros, né, os quais ele normalmente apresenta como sendo animações, né, pequenas videoartes nas exposições dele que circulam o mundo, né. Um formato que, para mim, é muito interessante e que, consequentemente, esteve presente também nos estudos, né, para as animações do Contravozes que veremos a seguir. E, como exemplo, gostaria de exibir muito rapidamente, né, um trechinho dessa animação que aparece aqui, no intuito de ilustrar melhor como se dá esse processo criativo, né, de execução dos trabalhos de William Kentridge na forma desses sucessivos apagamentos e redesenhos, né? Opa, perdão, gente.
Bom, temos no caso, né, desse curta-metragem do William Kentridge, que a gente acabou de ver, né, um exemplo, né, de como que se dá, né, a representação desses espaços fruídos pela aristocracia branca de Joanesburgo da época que eu mencionei, né. Então, temos em suma, né, na forma desses trabalhos todos, né, essa grande representação, né, desses espaços de vivência, né, de onde determinadas pessoas, né, de classes sociais privilegiadas têm acesso, enquanto uma grande maioria populacional não tem, constituindo essa afrodistopia que, no contexto brasileiro, né, é ressignificada na forma do trabalho, né, do Cláudio Irineu Choquito, né, que é esse desenhista, né, e também ator, participante desse longa-metragem dirigido pelo Ardilei Queiroz, intitulado Branco Sai, Preto Fica, no qual, né, a destruição de determinados marcos públicos do plano piloto se dá na forma de desenhos feitos a lápis por ele e exibidos como uma sequência de fechamento do filme, né? Vemos, no caso, né, essa arma que é alimentada por diferentes aspectos, né, da cultura popular, né, diferentes artistas, né, músicos, diversos colaboradores ali da região administrativa da Ceilândia, que com a sua colaboração criativa constituem, né, essa espécie de bomba, né, que serve como o estopim para essa revolução liderada, né, pelo Choquito, na forma de um personagem chamado Sartana, no longa-metragem em questão, e pelo co-protagonista do filme, né, o DJ Marquinhos da Tropa, onde vemos, né, essas estratégias, né, de superação dessa Brasília abastada, né, se dando por meio da fabulação, né, dessa imaginação de uma condição melhor de vida e de instauração de uma nova situação política para os moradores das periferias, né, do Distrito Federal, na forma desses desenhos que expandem e dão vazão a esse imaginário muito potente, né, simbolicamente impactante. Outras fabulações, né, que permitiram, né, que foram interessantes para mim, né, enquanto estética contribuinte para chegar nas animações, né, nos estudos para as animações do Projeto Contravozes, se dão na forma também de outros artistas, né? Vale citar, em grande medida, né, o caso do Henrique Alvim Correia, que é um brasileiro naturalizado francês, que fez essas ilustrações belíssimas, né, para as edições francesa e belga do livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, publicadas em 1906, né, e que representam essa destruição da cidade de Londres, né, por meio dos tripods, né, que são essas grandes estruturas, né, representativas daí da raça alienígena que invade o planeta Terra, né. Essa estética marcante, né, de linhas bastante expressivas, bastante carregadas de ruído e desse alto contraste, pode ser também presenciada na forma do trabalho magnífico feito por esse estúdio, chamado Art Camp, que foi responsável pela realização desse clipe do Tom York, né, da música Last I Heard, He Was Circling the Drain, que consiste, né, nessa relação com o que vimos agora há pouco, né, por meio dessas imagens carregadas de ruído, né, dessa grande quantidade, né, de texturas, né, dessa monocromia impactante, mas que se dá a partir
de uma animação 3D, né? O processo criativo desse videoclipe em específico, né, está compartilhado na íntegra no site deles, né, o madeatartcamp.com, e é muito interessante, uma vez que ele parte do princípio, né, de uma animação toda trabalhada, né, com elementos do 3D destituídos, né, de quaisquer texturas, basicamente só os polígonos colocados ali na tela. Essa animação é exportada na forma de um vídeo em 12 quadros por segundo, impresso em quadros individuais, em folhas de papel, sobre as quais os artistas, né, do estúdio realizam intervenções com materiais tradicionais, né, usando daí diferentes lápis, tinta guache, nanquim, entre outros, né, o que confere esse aspecto de textura colocado em cima, né, das imagens em 3D. E nesse sentido, né, é um processo criativo muito interessante, uma vez que o acaso, né, como parte, né, desse processo, né, de realização do videoclipe como um todo, é muito bem-vindo, né? Muitas vezes algumas dessas imagens são escaneadas um pouquinho fora do registro, o que cria uma estabilidade na imagem. Então, trata-se de um processo o qual eu convido vocês a analisarem, né, a olharem o site deles para entenderem na íntegra, mas que dá para a gente ver um pequeno trechinho do clipe, assim, a título de demonstração do que eu quero dizer, né? Também convido vocês a verem o videoclipe na íntegra, porque ele é incrível e, consequentemente, né, representa, né, o amarramento de uma série de referências, né, de representação de distopias, onde sempre há, né, ou na maioria delas, há esse personagem solitário, né, colocado em uma situação de isolamento, um tanto premonitória, no caso do Projeto Contravozes, né, uma vez que essa ideia de pensar um personagem em situação de confinamento, né, usando máscaras também, no intuito de não só de preservar a sua privacidade, né, mas também de se proteger com esse ar fortemente poluído desse futuro distópico específico, né, como que isso, né, feito 6 meses antes do advento da pandemia de Covid-19, em 2020, levantou outras questões, né, e, consequentemente, permeou, né, ressignificando determinados estudos, né, que eu tinha feito inicialmente, no intuito de tentar encontrar esse cenário, né, dessa Campinas distópica, né, inicialmente bastante marcada, né, por essas indústrias pesadas, por bastante lixo espalhados pelas ruas, né, pelas câmeras de segurança, né, mas que, enfim, atravessado, né, por essa necessidade de estarmos aí resguardados em nossas casas no decorrer desses primeiros meses, né, de todos esses meses, né, de 2020, foi daí transformado por uma metodologia de trabalho que eu adotei para mim mesmo, né, no intuito de chegar num refinamento desses estudos todos, né. Uma metodologia de trabalho que se divide nessas duas frentes, né, iniciando-se numa consulta de imagens de referência em fontes diversas, né, tais como o Google Street View, né, o OpenStreetMap, o arquivo pessoal, né, referências fotográficas, né, diversas de lugares públicos da cidade de Campinas, que dizem respeito a narrativas invisibilizadas, e uma segunda etapa, né, que se dá nessa mescla, né, de todas essas fotografias com esboços avulsos, que serviu, por sua vez, né, como base para os desenhos trabalhados por mim em suporte digital em softwares como o Krita, né? Que é esse software gratuito e open source do qual irei demonstrar muito brevemente para vocês daqui a pouco, né? Mas antes, dado essa questão, né, das narrativas invisibilizadas, né? Vale destacar, dentre elas, né, o exemplo inaugurador do Lago de Santa Cruz, né? Que atualmente é conhecido como Praça 15 de Novembro, né, cindido em duas praças pela Major Solon, né, uma das ruas que atravessa esse bairro de classe média alta, próximo ao centro de Campinas, que é o bairro Cambuí, e que durante muito tempo, né, no decorrer do século XIX, foi conhecido como Campo da Forca, porque havia ali, de fato, um cadafalso instalado, né, e foi ali, inclusive, onde foi enforcado e esquartejado o escravizado Cabinda Elesbon, né, acusado na época de ter sido um dos conspiradores por assassinar o seu senhor, entre aspas, né,
E por causa desse crime, né, Eliesbon foi morto e seus restos mortais foram expostos, né, durante meses nesse local com o intuito, né, de intimidar os escravizados e escravizadas no intuito de coibir revoltas, né, decorrentes, né, dessa e de outros casos na época. Então, temos uma história, né, muito pesada por trás, né, da configuração desse quadro urbano em torno desse espaço específico, né, que é lembrada na forma de informações colocadas numa placa turística ali no lago, se não me engano, mas que, consequentemente, passam batido pela maioria das pessoas que passam rapidamente, né, atravessam as premissas do bairro de uma maneira um tanto de maneira desatenta, né, ou ainda mais desconhecido das pessoas de fora da cidade, né. Dito isso, né, esse caso histórico em particular foi motivador para eu repensar o que seria o Lago de Santa Cruz nessa versão distópica da Campinas abordada em Contravozes, né. Se no começo, né, do começo para os meados do século XIX, o referido largo era o Campo da Forca, na narrativa de Contravozes, ele volta a ser o espaço onde pessoas que contrariam o projeto de poder vigente são enforcadas, né? Temos, portanto, né, a presença dessas árvores secas, né, uma vez que essas árvores frondosas de hoje em dia, que estão ali na praça, não podem mais existir, né? Não tem mais força para ter folhas, e temos essa situação, né, marcada pela presença de guaritas e seguranças, cercas de arame farpado e alambrados ao fundo, né, e essa série de digamos, espectros, né, que consequentemente representam, né, estão ali, de certa maneira, assistindo, né, a continuidade dessas estratégias de perseguição voltadas predominantemente contra esses grupos recorrentemente perseguidos, excluídos, mencionados anteriormente, né? Que no caso, enfim, o que vimos, né, nos trabalhos, né, do William Kentridge e do Claudio Irineu Choquito, são predominantemente, né, pessoas negras, né, ou pessoas historicamente perseguidas, enfim, e que sofrem até hoje as mazelas complicadíssimas e extremamente sérias, né, do que foi esse genocídio da escravidão e decorrente dele muitos anos por vir, né. Então, como havia prometido a vocês, né, gostaria de utilizar esse momento para fazer uma demonstração rápida do Krita, né, no intuito de pegar essa imagem específica, né, do Lago de Santa Cruz, e não necessariamente fazer uma apresentação, obviamente, exaustiva do programa, uma vez que a intenção dessa nossa conversa hoje não é essa, mas de apresentá-lo como uma possibilidade criativa, né, para todos vocês, e também buscá-lo clarificar o quanto que esse software contribuiu para o meu processo criativo como um todo, né? No processo justamente, né, de tomar essas referências, imagens várias, né, de fontes diversas, tanto desenhadas quanto fotográficas, para chegar nesse compilado, né, que se dá na forma desses e dos estudos que eu irei apresentar logo mais, né? Então, me permitem fazer, né, o compartilhamento de tela agora para o meu segundo monitor. Muito bem, pessoal. Estão todos vendo aí o meu Krita? Me deem um feedback, se for possível, por gentileza. Boa, Tati. Boa, Joãozinho. Obrigado. Então, temos aí, né, essa imagem específica do Lago de Santa Cruz, né, e, consequentemente, né, a forma como ela foi concebida, né, inicialmente toda trabalhada no Krita, mas exportada para um arquivo PSD, para que daí o Luan pudesse utilizá-lo, né, poder abrir como uma referência para o seu próprio trabalho, né,
Então, uma grande vantagem do Krita, né, além do fato óbvio, né, dele ser software gratuito e open source, é essa compatibilidade com uma série de programas proprietários, né, e da possibilidade de salvarem extensões que são lidas, né, por programas como o Adobe Photoshop, né. Nesse caso, é sempre importante para mim trabalhar em camadas, né, uma vez que me ajuda a organizar o próprio processo, né, de concepção da imagem, né. Então, temos, né, essa grande composição, né, trabalhada em cima desse fundo, né, como mencionei, meio amarelado, né, meio pardo. Esse colocou um overlay, né, de tonalidades acinzentadas para dar uma quebrada um pouco desse brilho da cor original. Né? Temos uma camada de arte final propriamente dita, né, onde busquei nesses estudos iniciais utilizar o máximo possível de ferramentas, de pincéis que simulassem técnicas tradicionais, né? Não, obviamente, né, com o intuito de imitar o William Kentridge ou nada do tipo, mas justamente com a proposta de passar um pouco essa ideia de esboços rápidos, né, feitos sobre um caderno de artista, como se fosse algo, né, de fato desenhado por essa nossa personagem principal, a Lui, né, nessa tentativa de anotar rapidamente que espaços são esses da Campinas que ela circula, que ela percorre com os seus próprios pés, né, e vê com seus próprios olhos, né, com sua corporalidade inserida no meio dessa barbárie toda, né, decorrente aí dessas situações distópicas variadas. Então, temos, né, essa qualidade de traço que remete justamente a esse esboço rápido, né, e trabalhada por uma série de pincéis que, como eu comentei, né, ou brushes, se partimos daí da nomenclatura do programa original em inglês, né, que em grande medida guardam relação com essas ferramentas tradicionais, né. O próprio programa já traz muitos brushes nativos que já são praticamente prontos, assim, ideais para se usar para esses intuitos, né? É o caso, por exemplo, né, do que vemos nessa aba, né, de pincéis do campo da área de sketch, né, como o próprio nome diz, né, pincéis de rascunho, né, que simulam esses pincéis, esses lápis de carvão, né, que conseguem daí, que são basicamente os lápis que eu em grande medida usei para desenhar boa parte do cenário, né? E, claro, contando daí com o auxílio de uma mesa digitalizadora para esse processo, né? Uma vez que ela certamente otimiza muito, né? Todo o trabalho de desenho, né? E de organização da imagem como um todo, né? Então, em linhas gerais, né? Eu faço um esboço muito rápido de todas essas estruturas a partir de uma colagem de fotografias, né? E esboços colocados em cadernos meus, variados, né? E coloco várias camadas sobre esses esboços na medida que eu consiga algo próximo a esse desenho de qualidade mais rápida, né? Em cima desse traço limpo, né, como vocês podem perceber, né, posso desligar essas camadas individualmente para poder apresentar o que cada uma delas são de fato, né? Temos essa série de tonalidades de cinza, né, que servem para colocar um quesinho a mais de volume, né, destacar algumas sombras, né, em relação a essa composição. Né, temos essa mancha maior aqui, que serve como uma espécie de overlay, que confere uma textura a mais de papel envelhecido para esse desenho de caderno, digamos, de artista. Né? E temos esses respingos de tinta branca, né? Todos eles, como mencionei, né, no intuito de passar essa impressão geral de esboços rápidos, né? Quase como se eu tivesse, de fato, me colocando, né, representando, nessa tentativa de representar, né, o olhar dessa personagem, né, buscando entender um pouco melhor o que ela acha, os incômodos que ela sente, né, do mundo em que ela se encontra em específico, né. E por fim, né, temos essa camada específica, né, de figuras 3D que eu inseri, né, buscando, de certa maneira, sem individualidade, né, no intuito, né, de representar esses espectros, né, que consequentemente são representativos, né, desses grupos historicamente perseguidos ou marginalizados, né, que no caso daí da nossa distopia em específica é uma marginalização continuada na forma, né, desses grandes sistemas aí de vigilância geridos de forma centralizada, né. Então, maravilhoso, né, de se trabalhar com o Krita é que temos um software, né, bastante rebuscado, né, carregado de funcionalidades aí que vemos, né, em softwares pagos,
mas com todo esse conforto, né, de ser um software gratuito e, melhor de tudo, né, open source, né, aberto a colaborações de desenvolvedores e desenvolvedoras do mundo todo, né. E, bom, como vocês podem notar, né, também não é uma composição muito carregada de cores, né? Existe uma paleta muito contida, né? Basicamente só o preto e tons cinza dos traços, com alguma marcação daí em vermelho, né? E a própria tonalidade, né, do papel, como esse anteparo de fundo que dá essa liga toda, né, para essa imagem em específica e também para as seguintes. Vou alternar aqui para a apresentação novamente. Né? Onde temos daí essas outras visões minhas, né, a título de estudo do que seria essa Campinas distópica, né? Temos essa visão do Paço, né, da praça diante da Catedral Metropolitana de Campinas, também bastante modificada, né, por esse alambrado, né, por esse arame farpado, pelas câmeras, prédios pichados, né, uma catedral ressignificada, né, destituída, né, de seu significado simbólico original e passando daí a enaltecer, né, os empreendedores, né, os empreendedores de si, né, e daí fazendo alusão ao grupo, né, representado pela personagem Hannah, né, de entregadores ciclistas, né, representativos, né, desse precariado, né. Temos aí outras visões, né, desse centro bastante afetado por processos, né, de degradação afins, né, que vimos na imagem anterior, como é o caso aí da Praça Bento Quirino, né, próximo ao Marco Zero da cidade, né, onde vimos esses prédios, né, com guaritas de segurança controlando o acesso às poucas ruas das quais ainda há algum tipo de movimentação, né. Forças policiais vigiando determinados pontos de interesse das cidades, como aí no caso é o Palácio dos Jequitibás, né, bastante também cercado por câmeras de segurança dos mais variados tipos, né. A Estação Cultura, que nesse universo distópico específico, né, se torna, de certa maneira, né, a central, né, da qual se gerencia, né, se organiza toda essa tática de hipervigilância voltada contra a população subalterna campineira, né? E esse desenho do mercado municipal que guarda consigo, né, essa particularidade de conter uma espécie de autorretrato meu, né, na tentativa de me incluir como sendo esse personagem distópico, né, mas que serviu como ponto de partida para eu conceber o que seriam as primeiras orientações a respeito de figurino e de indumentária, né? Uma vez que me foi muito marcante, né, ao realizar essa imagem, imaginar quais seriam essas estratégias de proteção contra essas variadas partículas, né, que estão aí nesse ar poluído, né? Ao mesmo tempo que eu poderia garantir minha privacidade, né, do meu rosto, né? Que tipo de artefatos eu carregaria comigo, né, caso eu precisasse ter esse ar constantemente filtrado, né? Que tipo de roupa eu deveria usar para poder me proteger, né, dos variados intempéries, né? Entre outras questões. Então, como mencionei, né, esses pensamentos todos, né, na forma de desenho, foram, né, o ponto de partida para esses estudos, né, os primeiríssimos estudos, né, de desenho que daí respaldaram a minha conversa com o pessoal daí da direção de arte do projeto, né, no intuito da gente poder chegar no que de fato seriam os figurinos efetivamente registrados da Lui e da Hannah, né, que é essa entregadora ciclista com a qual Lui estabelece essa parceria de enfrentamento contra esse projeto de poder instituído, né? Aqui estão, né, os estilos das animações de abertura do curta, né, devidamente aí finalizadas, trabalhadas pelo Luan, a partir desses estudos que vimos até agora, né, estudos daí de minha autoria, passando para daí as imagens trabalhadas, né, e animadas pelo Luan, a partir dessas questões várias, né, que discutimos, não só diretamente referente aos desenhos, né, mas dialogando com as referências visuais que vimos anteriormente, né, e também, né,
todo esse trabalho, né, toda essa grande quantidade de estudos, né, dos quais mostrei apenas uma parcela, né, que resultou nessa metodologia de trabalho particular, né, de combinação de referentes fotográficos com desenho, me foi muito caro também para poder estabelecer comunicações com outros membros da equipe técnica do projeto, né? É o caso, por exemplo, dessas páginas, né, do que eu chamo de pré-storyboard, né? E daí eu falo, né, de uma especificidade minha, né, de um processo criativo daí meu, né, eu certamente compartilhado por outras pessoas, né, mas que daí se dá, né, nessa forma quase do que eu chamaria de um acting board, né, onde daí eu mesmo, né, vou tirando fotos, né, de diferentes posições, né, da locação, né, e vou estudando, né, as maneiras como eu, no calor do momento, né, nessa primeira visão, gostaria de ver essa corporalidade representada pelo jogo de cena das protagonistas do curta, ocupando aqueles diferentes espaços, né. Então, foi um processo de mapeamento muito necessário, né? Uma vez que a nossa locação principal, né? O nosso galpão ali, né? Ele demandava bastante cautela para ser percorrido, uma vez que ele era bastante tomado por essa grande quantidade de objetos ali dispostos, né? Que, em grande medida, né? Estavam ali justamente para representar, né? Esse acúmulo de objetos, né? De uma representação, né, dessa sociedade capitalista do consumo desenfreado, colocada, enfim, naquele galpão específico, né, e que, consequentemente, né, é ressignificada, né, retrabalhada pela Lui como sendo esse espaço de esconderijo, né, no qual ela organiza suas ações de enfrentamento contra o regime e de veiculação de sua mensagem para um número maior de pessoas, né. Então, vemos né, nessas imagens, né, miniaturas minhas, né, desses desenhos, buscando entender como esses espaços ali do galpão, né, espaços anexos, né, poderiam ser ocupados, né, e que serviram de respaldo, né, para um refinamento na forma de um segundo tratamento do storyboard, né, aí sim, muito mais próximo, né, aquilo que foi de fato filmado, né, consequentemente reduzindo também, obviamente, a quantidade de planos, né, com esses desenhos daí maravilhosos feitos daí pelo nosso diretor de fotografia, o Marcos Carvalho, que se utilizou, né, de muita coisa que eu tinha daí apresentado na forma desse pré-storyboard, como o intuito também de imaginar, né, como determinados enquadramentos poderiam ser feitos, né, contemplados a partir daquela minha concepção de ocupação do espaço, né, e como que o jogo de luz, né, os mapas de luz poderiam ser planejados daí também de acordo para essa questão específica, né. Então, minha gente, esse é o momento, né, no qual gostaria de abrir o espaço para colaborações no geral, apontamentos, dúvidas, críticas, né, comentários, né, tanto sobre os conceitos, né, que eu apresentei até agora, quanto em relação ao curta-metragem, né. É uma conversa que daí tem esses dois momentos. Então, sintam-se super à vontade para perguntarem o que julgarem pertinente. Daí que esse é o momento do nosso papo aberto a esse tipo de conversa. Diogo, quer falar? Uh, Diogo, acho que o seu microfone está mudo. Pessoal, eu desativei o som de todos, quer dizer, abri o som de todos, então acho que agora todos podem abrir seus áudios. E aí eu vou pedir para que vocês fechem de novo, para quem não for falar, para não dar eco, tá bom? Mas acho que agora vocês conseguem habilitar seu próprio áudio aí. Se alguém tiver com dificuldade, só colocar aqui no chat. Muito obrigado, Tati. Agora eu consegui. Aí, sucesso.
E aí? Tudo bom, Poxa, Diogo? obrigado, Rafa. Sempre um prazer te escutar, assim, nas rodas de desenho, quando você está lá também. E queria agradecer pelo contexto histórico que você fez, porque eu não sou de Campinas, apesar de morar aqui há 4 anos, né? Uhum. Então, é legal que, quando eu passar pelos lugares, vou ter mais esse cuidado de observar mais a história, assim. Que a gente acaba estudando, mas acaba esquecendo no dia a dia, quando a gente passa, né? Do, do projeto, assim, do storyboard que você estava mostrando, no Cripta você também consegue fazer quadrinho, você consegue fazer os quadros, se você quisesse montar de uma forma, uma versão em quadrinhos disso que você apresentou, você conseguiria? Ou é o que você faz naqueles pré-storyboard que você fez? Sim, sim. Na verdade, eu preciso, ali no Krita, né, trabalhar com uma estratégia um tanto manual, assim, tradicional, né? Ele tem alguns templates, né, que vêm com ele, digamos, de fábrica, né? Mas que, ao mesmo tempo, são templates daí desenvolvidos, né, por essa comunidade, né, de criadores que eu havia mencionado, né? Então, é um software que carrega consigo, né, esse espírito do software livre ainda, né? Assim como é o caso do Blender, né, que é mantido por uma comunidade daí global de desenvolvedores. E no caso do Krita, né, especialmente nessas últimas versões aí da 3.0 em diante, né, vimos uma grande quantidade de avanços nessa linha, né, de desenho e de pintura digital, né, inclusive, algumas funcionalidades muito interessantes de animação, né, mais avançadas, inclusive, do que o próprio Photoshop possui, né, que por si só, enfim, não é a intenção original do Photoshop, né, ele não foi, obviamente, criado para tanto, né, ele se tornou esse software, digamos, Frankenstein, com o passar dos anos, justamente por agregar um grande número de funcionalidades no intuito de satisfazer uma grande comunidade de criadores, né, que trabalham, né, enfim, pensando aí na realidade do artista, né, visual, como sendo um pouco desse faz tudo, né, que enfim, não é só o ilustrador, não é só o quadrinista, mas também trabalha com animação em alguma medida, pega trabalho de motion graphics, né, então, em grande medida, né, temos esse programa que foi todo um programa proprietário, né, falando especificamente do caso do Photoshop, né, que recebeu toda essa estrutura com o passar dos anos, né, em cima de uma base inicialmente voltada a tratamento de fotografia e que, enfim, foi tendo daí melhorias sendo feitas daí pela empresa dona, né, dele, mas que não foi pensado do zero para tanto, né? O Krita já não. Ele foi um programa que nasceu com esse espírito, né, de ser um software daí livre e aberto para a comunidade, né, de desenvolvedores, desenhistas, né, criadores dos mais diversos tipos ao redor do mundo, né, e que, consequentemente, ainda carece de muitas melhorias, né. Nesse sentido, né, como mencionei, ele não tem nativamente os templates para fazer storyboards, né. Para tanto, existem daí fóruns onde você pode baixar, né? Muitas pessoas que, enfim, disponibilizam, né, os pontos de partida para você fazer os seus desenhos, né? E no caso específico, né, desse grande compêndio de imagens que vocês viram, na verdade, não, eu preferi ali, né, desenhar individualmente cada uma dessas miniaturas na forma de imagens maiores, daí de exportá-las como sendo uma série de fotogramas pequenos, né? Apesar que, né, tradicionalmente, quando eu desenho storyboard, eu prefiro fazer em uma folha única, porque eu gosto de desenhar muito rapidamente, né? Eu não gosto de perder tempo com o storyboard. Eu não acho que se deva perder tempo com o storyboard, uma vez que carrego comigo, né, essa concepção de algo pautado talvez um pouco pela publicidade, né, de que é um produto, entre aspas, descartável, né, que vai ser um ponto de partida para a criação do produto audiovisual final, mas e que consequentemente precisa ser resolvido muito rapidamente, né? Então eu gosto, né, de certa maneira trabalhar ele o mais rápido possível na forma, enfim, quando eu estou desenhando ele em técnicas tradicionais, mas no caso específico, né, do contravozes, não, uma vez que eu estava trabalhando em cima das fotos, né? Então eu basicamente baixava as fotos do celular, as fotos que eu tinha tirado das diferentes locações e trabalhava em cima delas, assim, no intuito justamente de imaginar a ocupação desses espaços mesmo, sabe? E eu fiz questão de trabalhar em cima da fotografia, uma vez que o nosso produto final seria predominantemente live action, né? Tem as animações como um ponto de partida aí para abertura, né? Para apresentação dessa distopia, né?
a sua apresentação geral, né, uma vez que temos, enfim, 20 minutos, né, é pouco tempo para talvez abordar, né, o que seria essa complexidade histórica, né, de todas essas narrativas invisibilizadas da Campinas, desse futuro específico, mas que se dão, mas nas quais a gente deixa pistas, né, na forma dessas animações. Então, em grande medida, trabalhar com essas imagens desse storyboard se deu na forma do que eu havia dito, né? Fotografias grandes e daí exportadas na forma de miniaturas depois que eu fiz as intervenções sobre, né? Mas você pode certamente pesquisar templates para você desenhar storyboards pequenininhos no Krita, se assim você desejar, porque ele é um programa que, apesar de não ter nativamente template para tanto, tem uma comunidade daí de desenvolvedores interessada em colaborar, né, em desenvolver plugins, complementos para o programa como um todo, né, e continuar melhorando ele para as próximas versões, né. Assim como é o caso do Blender, né, tem a Krita Foundation, né, que é uma instituição que organiza minimamente, que organiza essas múltiplas colaborações, né. Então são eles que decidem, né, dessas 7 colaborações daí informais dessa gama de desenvolvedores, quais serão integradas no compilado, né, que daí você pode baixar de fato no site, né. Então, em suma, é isso. Legal, temos uma pergunta do Joãozinho aí, né, falando um pouco mais sobre o trabalho coletivo envolvido no Contravozes, passando da idealização, né, que foi o que eu mais abordei, a visão do Luan, a visão do Marcão, né? O quanto cada voz influencia no resultado final estético da obra, né? Influencia muito, com certeza, né? O que o Luan trouxe, né, inclusive, foi uma outra qualidade, né, de traço que, por mais que ele dialogasse com esses estudos, né, que eu deixei na sua mão, né, na mão dele, na verdade, né, ele trouxe consigo, né, essa estilística própria que está bastante presente nas animações de curta duração que ele havia feito até então, né, esse traço preto um pouco mais carregado, né, menos aéreo, talvez, né, o traço dos estudos que eu fiz em contrapartida, né, ele é bem mais carregado de textura, muito mais aberto, né, ele não é fechadinho, como se fosse uma linha contínua de nanquim por si só, né. Então, houve muitas colaborações do Luan nesse sentido, né, no intuito de criar essas imagens com mais impacto visual, né? Então, essa estética específica, né, essas colaborações vindas da parte dele, né, no intuito de construir em cima, né, desses estudos, né, se deu com o intuito da gente imaginar imagens, né, que seriam, enfim, vistas, né, vistas em muito pouco tempo, dentro do filme como um todo, né, mas que a gente precisasse que elas fossem muito claras, né, então, basicamente, né, toda essa gama, né, de texturas, né, de linhas não fechadas, né, de linhas muito leves que eu coloquei nesses estudos, talvez não funcionaria na nossa percepção, né, para uma imagem que precisaria ser vista, sei lá, em 5 ou 10 segundos no máximo, né. Então, a gente pensou, né, por meio desse traço, né, do estabelecimento de uma estética com um alto contraste, né, essa clareza, né, que ainda assim não deixa de ter relação com essa textura, né, com esse ruído, né, essa série de partículas que representam, né, esse ar carregado, poluído dessa distopia em específico, né, e consequentemente reforça um pouco esse aspecto de abandono do quadro urbano por esse projeto de poder que não soube lidar, né, com as consequências trágicas da crise climática, né. Então, a minha conversa com o Luan se deu muito nesse sentido, né, de querer animações simples em linhas gerais, né, uma vez que a imagem inteira, né, ela não é necessariamente dinâmica, né, a gente trabalhou muito em cima dessa estética da motion comics, né, onde determinados elementos de interesse na imagem são animados, enquanto o restante, né, da composição se dá numa animação na forma de paralaxe, né, que é um processo no qual temos daí essas camadas várias, né, de elementos, né, de representação da cidade expostas, né, em um plano, digamos, 2,5D, né, pensando daí, né, num suporte bidimensional, né, utilizamos aí para tanto o software After Effects, né, como ponto de partida para animar, né.
E pensando, né, na forma como o programa trabalha, né, ele dispõe essas diferentes camadas, né, que o Luan daí desenvolveu no Photoshop, né, a gente consegue dispor elas no eixo Z, né, em diferentes profundidades, né, mas numa visão geral de que elas parecem como se fosse uma coisa só, né, mas à medida que a gente coloca um objeto câmera e afasta ou aproxima o quadro dessas animações, parece que esses determinados elementos ganham uma profundidade a mais, né, eles estão se movendo em tempos diferentes, né, então outra decisão nossa, né, no intuito de a gente validar esse impacto das imagens como um todo, né, de garantir que elas pudessem ser fluídas e compreendidas rapidamente, né. Boa parte, né, dessas decisões de animação, né, propriamente ditas, foram tomadas aí pelo Luan, e daí, obviamente, contando com a minha aprovação e com o nosso diálogo daí sempre constante, né. E com o Marcão, daí, consequentemente, né, há muita influência da parte dele, assim, especialmente da estética, né, de formulação de storyboards, por exemplo, como o diretor do Parasita, né, que ele próprio também desenha, né, os seus storyboards, né, mas ele é muito conhecido por fazer quadros de storyboards que são daí recortes de uma imagem maior, né. Então, inclusive, naquelas páginas que eu demonstrei, né, há um exemplo disso, né, onde temos daí a Lui caminhando, né, e temos daí um quadrinho menor, que é um detalhe do pé dela, né, ali cruzando a cena, né. Então, é basicamente maneiras, assim, criativas, né, do próprio storyboard representar, né, o que seria talvez um efeito, né, de aproximação, né, da câmera, tanto pelo corte, né, direto, quanto pelo movimento de truck, né. No nosso caso, a gente optou daí por fazer 2 planos separados, né, e não um movimento de aproximação, para a gente tornar a cena mais dinâmica, né, uma melhor decupada. Então, certamente, né, e a visão, obviamente, dele enquanto diretor de fotografia contribuiu muito para talvez concretizar, né, a minha visão, né, porque até então eu vindo muito, né, do campo de criação, da ilustração e das HQs, né, não tem uma perspectiva talvez um tanto preliminar, né, do que seria possível de fato registrar usando determinada lente e determinado enquadramento, né, considerando daí as nossas especificidades de locação e de equipamentos utilizados de fato, né? O Marcão trouxe toda essa expertise no intuito de falar, olha, isso aqui é realizável, isso aqui não é tanto, e isso talvez não diga tanto respeito à história que a gente quer contar, né? Então, também tivemos esse diálogo constante, né? Em cima do pré-storyboard, mas que foi, obviamente, rapidamente daí descartado, né? Dando daí preferência ao que seria esse segundo tratamento de fato, próximo daquilo que registramos, né? E, consequentemente, né, contemplando essas nossas especificidades de locação, né? Porque também teve isso, né? A gente tinha inicialmente, né, nos primeiros tratamentos de roteiro, ali, né, em 2019, né, quando o projeto foi escrito no PROAC, né, tínhamos essa perspectiva de um curta, né, que se passava em locações muito um tanto distantes uma das outras, né, mas que no fim das contas se concretizou em sua maioria, né, com as possibilidades criativas que tínhamos de ocupar a Concrefer, né, em suas diferentes frentes, né, de atuação ali, né, tanto o espaço do galpão quanto aqueles espaços mais próximos da linha de produção deles, de fato, né. E, então, o storyboard do Marcão também veio nesse sentido, né, no sentido de nos fazer pegar o que seria essa minha ideia inicial e de estudar possibilidade de concretizá-la, dada ali as nossas limitações de práticas de filmagem, né. Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, Joãozinho. Se você quiser que eu complemente com algo, ou se você também quiser colaborar, né, na condição de produtor do filme também, sinta-se muito bem-vindo. Mas é uma pergunta super pertinente, com certeza. Ah, legal. Bom, eu vi que a Janice tinha ligado a câmera aquela hora, né? E ela deixou uma pergunta em seguida do Maurício, né? Então, eu vou respondê-las na ordem, tudo bem?
aqui no chat. Então, bom, o Mal perguntou o que faz você optar pela linguagem da HQ ou da animação em um projeto, né? É uma boa pergunta. Eu acho que é muito mais intuitivo, assim. Eu não saberia dizer se existe uma decisão, talvez, explícita da minha parte, no intuito de decidir por uma ou outra coisa, uma vez que eu vejo que ambas as linguagens guardam muitas similaridades e convergências entre si, né? Quando eu penso algo que dialoga com as linguagens da HQ mais diretamente, né? Eu penso, em grande medida, aspectos específicos daquela linguagem, né? Então, como no caso do exemplo do curta-metragem A Última Guerra em Canudos, A Barganha, né? Tem essa presença, né, dos balões de fala, né, que eu manuseio com minhas próprias mãos, né? Há uma questão da específica de enquadramentos, né? Mas para a animação, em grande medida, né? Eu acho que boa parte do que eu penso, né, do que eu acredito em termos de animação, eu guardo a relação com o que eu gosto e aprecio em histórias em quadrinhos no geral, né? Porque o próprio caso do Contravozes, né, é o exemplo disso, né? Uma vez que a gente não decidiu fazer uma animação full de cada uma daquelas cenas representadas na sequência inicial, né? Mas decidimos fazer uma animação mais pontual, como eu havia mencionado na pergunta anterior, né? Em grande medida, né, esse estilo de animação, né, é conhecido pela comunidade aí de motion graphics como um estilo de animação própria de um motion comics, né? Bastante popularizado, uma vez que ele se constitui, né, em cima dessas imagens estáticas, né, trabalhadas ali em programas, né, não somente se restringindo ao After Effects, né, mas obviamente abordando uma série de outros programas, os quais a gente pode pegar daí esses elementos colocados em camadas separadas, né, e animando eles, né, em posição, escala e transparência, por exemplo, né, em rotação, dentro de um espaço bidimensional. E nesse intuito, né, eu acho que é algo que certamente influenciou, né, a composição das imagens propriamente ditas e a maneira como eu e o Luan decidimos animá-las, uma vez que elas têm, né, esse traço, né, do Luan, que vem muito do campo da ilustração, né, esse traço, né, com o traço preto, né, bastante aparente, né, bastante marcado, mas que ao mesmo tempo trazem consigo, né, esse aspecto da textura. Então, eu basicamente não sei dizer, né, se há uma fronteira clara, pelo menos nesse meu processo criativo no geral, entre HQs e animação. Eu vejo ambas, né, na condição de narrativa, de linguagens narrativas, né, visuais, como sendo similares, né, no intuito de na HQ, basicamente, a gente tem uma seleção de momentos chaves, né? Enquanto na animação nós vemos a interpolação desses momentos chaves se dando daí, se desenrolando, né? Em tempo real diante dos olhos do espectador, né? Então, mas o processo de composição, né, do que colocar numa determinada imagem, né, para gerar esse impacto, com certeza é pautado pela minha experiência e pelo meu apreço daí por histórias em quadrinhos, né? E isso eu falo tanto para os momentos onde faço histórias em quadrinhos propriamente ditas, quanto para os momentos onde daí eu estou daí lidando com os 12 princípios da animação em alguma medida, né? Então, como em suma, né, é um processo muito mais talvez intuitivo, né? E sem fronteiras claras definidas, pelo menos para minha pessoa, né? Eu não sei se seria o caso seu também, Mal, assim, pensando, né, com convergências aí com outras linguagens de expressão, mas pelo menos para mim é algo que um pouquinho difícil de expressar, né, uma vez que eu tô ali pensando em imagens, né, talvez imagens no sentido amplo do termo, né, uma vez que o resultado daí, né, a maneira como esse conteúdo será apresentado para o espectador finalmente, ele daí carece, né, de especificidades que eu vou adaptando daí de acordo com o que o projeto coloca, né, mas em grande medida, né,
O próprio processo de concepção do storyboard, para mim, é muito similar ao que seria um de uma história em quadrinhos, né? Eu praticamente não vejo separação entre pensar um storyboard e pensar numa HQ, em grande medida, né? Eu vejo que, enfim, é essa seleção de momentos chaves que daí serão trabalhadas, né, nesse tempo contínuo, né? Seja na forma de um registro live action, seja na forma de uma animação, né? Espero daí ter respondido minimamente a sua pergunta também. Se também quiser complementar com algo, é super bem-vindo, tá bom? Obrigado, Mal. Janice perguntou, né, quais são as minhas referências artísticas e teóricas. Rapaz, são muitas, hein? Na verdade, para o final dessa conversa, né, eu tinha elencado uma lista, né, de referências tanto bibliográficas quanto filmográficas, né, que dizem respeito a alguns desses conceitos, né, que eu discuti anteriormente, mas que também guardam relação com essa minha pesquisa de mestrado, né, onde a minha dissertação ela consegue mergulhar mais a fundo, né, nessa questão histórica da Campinas, né, pensando todos esses seus processos de formação e como que determinados espaços da cidade guardam consigo essa relação com narrativas invisibilizadas, né? Contravozes aborda isso de uma maneira rápida, né, por intermédio, né, da apresentação desses espaços variados, né, e de algumas questões que estão colocadas ali em aberto, né, a título de sugestão, mas que eu consigo daí explorar na forma de texto mesmo, escrito num formato mais acadêmico, né, na forma dessa minha dissertação de mestrado, né? E por consequência, né, há um compêndio de referências, né, que contribuíram para essa minha pesquisa e que contribuem, né, para a minha visão de mundo, né, tanto enquanto artista, enquanto pesquisador daí, né? Eu acho que para o projeto Contravoz, em específico, né, foram muito importantes as influências, né, vindas daí do trabalho do William Kentridge, como eu mencionei, né? Certamente um artista contemporâneo muito importante, né, no intuito de justamente colocar em evidência, né, situações, né, que até hoje são varridas para baixo do tapete, ali no contexto sul-africano, né, mas que, curiosamente, né, a condição dele, ele o William Kentridge, ele é um homem branco, né, ele faz parte dessa minoria privilegiada, né, mas a sua família é composta daí, o seu pai especificamente, né, ele é um advogado super renomado, né? O Sidney Kentridge, ele foi o responsável por defender o Nelson Mandela e a família do Steve Biko, inclusive, né? Então, é uma família que, apesar de pertencer, né, a essa minoria privilegiada branca na África do Sul, tinha consciência de seus privilégios e se valia deles no intuito de lutar por mudanças efetivas, né? William Kentridge, desde cedo, né, carrega consigo, né, esse exemplo positivo da parte do seu pai, e que certamente impactou o seu trabalho enquanto artista, né? E que, consequentemente, me impacta também, por tabela, uma vez que ele consegue contemplar de maneira muito inteligente, né, essa convergência de linguagens, né, da animação com a ilustração, né, e com esse intuito, né, de não ser algo, obviamente, voltado para o próprio umbigo, né, mas voltado daí para discutir a história de formação de uma nação como um todo, né, de discutir essa afrodistopia, né, dessa condição complicadíssima, né, imposta pelo apartheid no decorrer de vários anos, né, e que ainda gera mazelas sociais graves, né. Então, ele certamente é uma influência importante, né, impactante, e para esse processo, né, de investigação, de reflexão dessa Campinas distópica, né, certamente o Paul Ricoeur, que é esse filósofo, né, que apresenta para a gente esse conceito de representância, que eu mencionei, né,
dessa defasagem entre memória e verdade, né? Onde a memória de uma cidade não corresponde necessariamente aos fatos históricos, né? Uma vez que determinados grupos, né, sociais são limados dessa possibilidade de serem identificados como responsáveis por contribuírem para a formação da sua cidade, tal como a conhecemos hoje em dia, né? E certamente, né, Foucault, eu acho que as reflexões dele, né, sobre a sociedade da disciplina, né, e como que esses dispositivos disciplinares, né, que cerceiam o direito de ir e vir de pessoas, né, dentro de determinados espaços, né, especialmente espaços fechados, né, constituídos daí por instituições como escolas, hospitais, prisões, manicômios na época do Foucault, né, porque foi uma preocupação dele também nessa luta antimanicomial na época, né, enfim, de problematizar esses dispositivos vários, né, e de, consequentemente, nos dar a deixa para refletir sobre como que esses aparatos variados de vigilância também têm essa perspectiva, né, de vigiar pessoas nas ruas, pensando, por exemplo, né, o contexto de cidades asiáticas variadas, né, onde especialmente, né, não somente durante, né, mas antes mesmo, né, do advento da pandemia de Covid-19, né, eram cidades, enfim, marcadas por câmeras de segurança, né, há exemplos vários, né, desse sistema de milhões de câmeras, né, dispostas em grandes megalópolis chinesas, onde há um sistema, né, de milhões de câmeras instaladas nas ruas capazes de reconhecer uma pessoa, né, em no máximo 30 segundos, assim, percorrendo daí espaços diversos, né, onde o reconhecimento facial é praticamente obrigatório, você não tem como escapar disso ali, né, para você poder ter acesso a determinados recursos da urbanidade, né. Então, quando eu pensei a Campinas, né, distópica representada em Contravozes, em grande medida eu pensei em algo nessa linha, né, algo que para que você pudesse acessar determinados dispositivos da urbanidade, que pudesse fluir de determinados espaços, né, você tinha que abrir mão de sua privacidade e ser também atrelado a uma classe socialmente privilegiada, né, capaz de circular entre determinados espaços com mais desenvoltura do que outros, né. Então, é basicamente esse, né, o grande sistema contra o qual, né, a personagem Louis busca resistir e que serve, né, a sua figura, né, a sua causa serve como um amarramento dessas e de muitas outras referências que tenho a colocar, né. Então, gostaria de aproveitar essa deixa, né, para, caso vocês não tenham nenhuma outra dúvida para colocar, para já encaminhando para os finalmente, né, eu só gostaria de, muito rapidamente, talvez, apresentar essas referências bibliográficas que eu havia prometido, né? E fazer um complemento, né, a partir dessa citação trabalhada, extraída, né, de uma entrevista feita pelo William Gibson à National Public Radio em 2018, né? William Gibson é esse escritor bastante conhecido, né, por os seus livros, né, por suas narrativas associadas ao gênero literário cyberpunk, né, onde, né, essa questão tecnológica é fortemente atrelada a questões sociais, né, essa diferença de classes, consequentemente, é representada por intermédio de diferenças de acesso a tecnologias variadas em seu universo, né, abordado em livros como Neuromancer, Count Zero e afins, né, e ele afirma o seguinte, né, como ele havia dito em várias outras entrevistas antes, né, que o futuro já está aqui, ele só não é muito bem distribuído. E com isso, né, o que ele quer nos dizer, em suma, é que a distopia vivenciada cotidianamente por muitas pessoas é o que sustenta a utopia usufruída por muitos poucos, né, no Brasil dos dias de hoje, né, e em muitos outros países também, né.
Então, complementando o que eu havia respondido para a Janice, né, uma lista aí de referências bibliográficas, um excerto, né, porque certamente, né, nesse processo todo aí de pesquisa minha de mestrado, né, houve uma série de outros autores e autoras que atravessaram, né, perpassaram aí o meu processo criativo, né, de reflexões sobre os tempos brutos nossos, né, vividos atualmente. E temos aí, né, a citação de Novo Almil, né, referências minhas também à questão mais histórica de Campinas, né, como é o caso desse livro, né, organizado pelo Ângelo Pessoa, Conhecer Campinas numa Perspectiva Histórica, né, e o Paul Ricoeur, com esse livro, né, A Memória, a História e o Esquecimento, dentre outros, né, os quais fortemente recomendo a leitura, né. Sem mais, gostaria de deixar aí minhas redes sociais, né, meu muito obrigado novamente ao pessoal do CETAV, à organização da Mostra Amilar Alves, né, aos queridíssimos da Habitante Filmes pela parceria de sempre, e gostaria de convidar o queridíssimo Maurício Squarizi para dar um recado final. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Parabéns, Rafael, pela bela apresentação. E, bem, até já em seguida, agora às 17 horas, nós vamos ter a última sessão da Semana Amilar Alves, né? E nós vamos, a sessão é chamada Animação 100 anos de João da Mata. É como o João disse no início, né? Em 2023, o longa-metragem João da Mata completa 100 anos, e nós formamos uma equipe de animadores que vamos iniciar a produção de um desenho animado homenageando os 100 anos do filme. E essa equipe vai estar nessa próxima sessão para a gente conversar um pouquinho do processo, que ainda está no início, né? Mas é legal porque vocês podem pegar o início do processo, de como que a gente está pensando em fazer, né? E o que cada um pretende fazer, o formato que a gente pretende dar nesse filme, né? Então, nós vamos, a nossa equipe, a gente escolheu trabalhar com animadores já experientes, né? Animadoras e animadores autorais, né? Que já fizeram vários filmes, né? E então, espero vocês lá para a gente continuar esse papo, que de uma certa forma é a continuação da conversa que Rafael iniciou aqui. Então, até logo mais, gente. Obrigado. Obrigadão, Rafa. A Tati botou o link aí, fica facinho só.